Feios é um filme da Netflix que busca explorar a relação entre beleza e virtude, mas essa tentativa acaba sendo sua maior fraqueza. Desde o início, a obra se apresenta com a intenção de provocar reflexões sobre o conceito de beleza, mas a forma como essa temática é abordada deixa muito a desejar. A narrativa tenta levantar questões sobre a superficialidade das aparências, porém, sem um embasamento sólido, resulta em uma crítica que soa forçada e mal elaborada. A sensação é de que o filme se utiliza de clichês desgastados para transmitir uma mensagem que deveria ser profunda, mas acaba se revelando rala e sem impacto. A premissa do filme, que busca colocar os feios como protagonistas virtuosos em contraposição aos bonitos como manipuláveis e falsos, parece promissora à primeira vista. No entanto, a execução dessa ideia é falha e acaba por simplificar excessivamente as complexas dinâmicas sociais que envolvem a beleza. A narrativa não consegue estabelecer uma conexão significativa entre a aparência física e a moralidade dos personagens, fazendo com que o espectador questione o propósito de tal abordagem. O que deveria ser uma exploração profunda de temas relevantes se transforma em um desfile de estereótipos que não trazem qualquer inovação. A relação entre beleza e valor moral é tratada de forma tão superficial que a mensagem que o filme tenta passar acaba se perdendo. Em vez de provocar uma reflexão crítica sobre as normas sociais, Feios parece reforçar a ideia de que a beleza é uma medida de caráter. A dicotomia entre os feios e os bonitos se torna uma ferramenta de simplificação, criando uma linha divisória que ignora a complexidade dos seres humanos. Ao invés de questionar a validade das aparências, o filme opta por categorizar os personagens de maneira rasa, tornando a experiência do espectador menos enriquecedora. Além disso, o roteiro do filme se utiliza de reviravoltas previsíveis que não surpreendem nem envolvem o público. As situações criadas para demonstrar a virtude dos feios e a vilania dos bonitos são tão clichês que acabam se tornando entediantes. As tentativas de gerar tensão e conflito são mal executadas, resultando em uma narrativa que não consegue prender a atenção. O que poderia ser uma crítica instigante se torna uma série de eventos previsíveis que não deixam qualquer impacto duradouro. A falha em construir personagens tridimensionais também contribui para a fragilidade da obra. Os feios são apresentados como altruístas e genuínos, enquanto os bonitos são retratados como seres egoístas e manipuladores. No entanto, essa construção exagerada dos personagens os transforma em caricaturas, perdendo a oportunidade de apresentar indivíduos com falhas e complexidades. O resultado é uma visão distorcida da realidade, onde as pessoas são reduzidas a estereótipos que não refletem a diversidade da experiência humana. Por fim, a abordagem do filme em relação a temas como beleza e moralidade carece de profundidade e nuance. Feios falha em fornecer um espaço para que o espectador reflita criticamente sobre os conceitos apresentados, optando, em vez disso, por uma narrativa simplista que ignora as complexidades do ser humano. A intenção de promover uma discussão sobre a aceitação e a diversidade acaba se perdendo em uma execução que mais parece uma tentativa desesperada de chocar do que de realmente informar. Em resumo, Feios se apresenta como uma obra que, ao invés de enriquecer o debate sobre beleza, apenas contribui para a superficialidade e a banalização de questões importantes. A premissa de Feios gira em torno da ideia de que a beleza é relativa e que os feios são, na verdade, os verdadeiros virtuosos, enquanto os bonitos são manipuladores e egoístas. No entanto, essa base narrativa é frágil e acaba se desmoronando ao longo do filme. Ao tentar inverter as expectativas do público sobre a beleza, a obra se perde em uma construção superficial que não traz qualquer real reflexão sobre o tema. A premissa, que poderia ter servido como um ponto de partida interessante, se transforma em uma tentativa insatisfatória de crítica, sem fundamentos que a sustentem. Desde o início, o filme apresenta um enredo que se apoia em estereótipos desgastados e clichês, fazendo com que a história perca a sua credibilidade. Ao colocar os feios em um pedestal moral, o filme ignora a complexidade das relações humanas, simplificando a dicotomia entre feiura e beleza. Essa abordagem resulta em uma narrativa que, ao invés de desafiar as normas sociais, simplesmente as reproduz de forma invertida. O que deveria ser uma exploração crítica da beleza se torna uma representação rasa e sem nuances. Além disso, a premissa falha em criar um contexto que justifique a divisão entre bonitos e feios.
As situações apresentadas são frequentemente inverossímeis e forçadas, levando o espectador a questionar a lógica interna da história. Em vez de construir um universo coeso onde os personagens possam interagir de forma significativa, Feio se limita a um conjunto de eventos desconexos que não se conectam de maneira orgânica. Essa falta de coesão faz com que a premissa inicial pareça não mais do que um artifício para promover uma mensagem que nunca é realmente aprofundada. A tentativa de caracterizar os feios como seres virtuosos é problemática e mal desenvolvida. Os personagens, embora projetados para evocar empatia, muitas vezes se tornam unidimensionais e clichês, sem qualquer profundidade que os torne críveis. A história não oferece um desenvolvimento que permita ao espectador compreender as motivações e desafios enfrentados por esses personagens. Assim, a premissa se torna não apenas fraca, mas também desinteressante, já que os protagonistas não conseguem cativar o público. Em contrapartida, os bonitos são tratados como vilões estereotipados, cujas características negativas são exageradas ao ponto de se tornarem caricaturas. Essa representação não apenas reforça preconceitos, mas também falha em apresentar um argumento convincente sobre a verdadeira natureza da beleza. O filme não apenas perde a oportunidade de oferecer uma visão mais equilibrada, mas também se entrega a uma simplificação que não ressoa com a complexidade das relações sociais. O espectador é deixado sem uma visão clara e abrangente sobre a verdadeira essência do que significa ser bonito ou feio. Por fim, a fragilidade da premissa de Feios não só compromete a credibilidade do filme, mas também limita sua capacidade de provocar qualquer discussão significativa. O que poderia ser uma narrativa rica e provocadora se transforma em um discurso moral mal articulado que não consegue cativar ou instigar a reflexão. Ao invés de desafiar as normas e preconceitos relacionados à beleza, Feios acaba por perpetuá-los, deixando uma sensação de insatisfação e superficialidade que permeia toda a obra. Essa falta de profundidade e substância é um dos principais fatores que tornam a premissa do filme tão decepcionante e ineficaz. Em Feios, os personagens são uma das maiores fraquezas da narrativa, apresentando uma superficialidade que compromete a credibilidade da obra. A construção dos feios como figuras virtuosas é feita de maneira tão simplista que se torna difícil para o público se conectar emocionalmente com eles. A falta de complexidade em suas personalidades transforma esses personagens em estereótipos, reduzindo a experiência do espectador a uma mera observação passiva das ações desses indivíduos. Essa simplificação não apenas enfraquece a história, mas também faz com que as interações entre os personagens se tornem previsíveis e sem vida. Por outro lado, os bonitos são retratados como vilões caricaturais, com características exageradas que os tornam insuportáveis. Essa abordagem não apenas promove uma visão distorcida sobre o que significa ser bonito, mas também perpetua estigmas e preconceitos que não são desafiados ao longo do filme. Ao transformar esses personagens em antagonistas unidimensionais, Feios perde a oportunidade de explorar a complexidade da experiência humana, resultando em uma narrativa que carece de autenticidade. Essa divisão clara entre os bons e os maus é um recurso narrativo cansativo que não traz qualquer frescor à história. A falta de desenvolvimento nos personagens principais também se reflete em suas motivações, que são frequentemente rasas e sem substância. O que deveria ser uma exploração das lutas e desafios enfrentados pelos feios se transforma em um desfile de virtudes superficiais que não ressoam com o público. As suas jornadas não são convincentes, e o espectador rapidamente percebe que as vitórias e derrotas dos personagens não geram qualquer empatia ou envolvimento emocional. Assim, a narrativa falha em criar um espaço onde o público possa realmente se importar com o destino dos personagens. Além disso, a dinâmica entre os personagens carece de nuance, resultando em interações que se sentem forçadas e artificiais. Em vez de desenvolver relações complexas que poderiam enriquecer a história, Feios se limita a diálogos superficiais e clichês que não revelam nada significativo sobre as personalidades dos indivíduos envolvidos. Essa abordagem reduz a trama a um conjunto de trocas banais que não adicionam qualquer valor à narrativa. As interações se tornam meras ferramentas para avançar a história, sem qualquer real investimento emocional. A construção dos personagens também reflete uma visão distorcida da moralidade, onde a beleza é usada como um atestado de caráter. Essa simplificação não apenas empobrece a narrativa, mas também impede uma exploração mais profunda de temas como autenticidade e integridade.
O filme parece ignorar a ideia de que tanto os bonitos quanto os feios podem possuir características positivas e negativas. Essa falta de equilíbrio resulta em um retrato impreciso da sociedade, perpetuando a ideia de que as aparências são o único critério de julgamento. Por fim, a superficialidade dos personagens em Feios compromete a eficácia da mensagem que o filme tenta transmitir. A obra não apenas falha em oferecer um desenvolvimento significativo, mas também carece de uma reflexão autêntica sobre a complexidade da beleza e da moralidade. Os personagens se tornam meros símbolos de um argumento mal elaborado, fazendo com que a experiência do espectador se resuma a um vazio emocional. Em suma, a representação caricatural e simplista dos personagens torna Feios uma obra que não consegue impactar de forma positiva, perdendo a oportunidade de oferecer uma narrativa rica e envolvente. A mensagem central de Feios gira em torno da ideia de que a beleza não é um indicador de valor moral, mas a forma como essa mensagem é apresentada é, no mínimo, contraditória. O filme tenta promover a noção de que as aparências podem ser enganosas, mas acaba caindo em uma armadilha de estereótipos que reforçam os preconceitos que deveria criticar. A tentativa de mostrar os feios como virtuosos e os bonitos como manipuladores se transforma em uma narrativa que não só é inconsistente, mas também confusa, deixando o espectador sem uma compreensão clara do que realmente está sendo argumentado. Desde o início, a obra estabelece uma premissa que deveria desafiar as normas sociais sobre beleza, mas à medida que a história avança, essa mensagem se dilui. Os feios são colocados em um pedestal, mas essa elevação não é acompanhada por uma exploração sincera de suas complexidades. A narrativa falha em mostrar que a beleza e a feiura são, muitas vezes, apenas superficialidades, não reflexos verdadeiros do caráter. Essa falta de profundidade transforma a mensagem em um mero slogan, sem qualquer embasamento que a torne significativa. Os bonitos no filme são frequentemente apresentados como antagonistas caricaturais, sem qualquer nuance que possa provocar uma reflexão mais profunda. Essa representação exagerada e unidimensional faz com que a mensagem de que a beleza não é sinônimo de valor moral se torne frágil e ineficaz. Ao invés de criar um debate autêntico sobre a complexidade da moralidade humana, o filme se entrega a uma visão simplista que ignora a realidade de que tanto feios quanto bonitos podem ser tanto bons quanto maus. Essa visão distorcida não só perpetua estigmas, mas também limita a capacidade da história de gerar uma discussão verdadeira sobre o tema. A contradição se torna ainda mais evidente quando se considera como o filme lida com as consequências de suas próprias afirmações. Ao apresentar os feios como virtudes e os bonitos como vilões, o filme ignora a possibilidade de redenção e crescimento pessoal. Isso sugere uma visão pessimista da natureza humana, onde as características superficiais definem o valor de uma pessoa, e isso contraria a ideia de que todos têm a capacidade de mudar e evoluir. Essa falta de esperança e nuance transforma a mensagem em um argumento que se alimenta da divisão, ao invés de promover a aceitação e a diversidade. Além disso, o filme não consegue evitar a armadilha de apresentar a feiura como uma espécie de virtude intrínseca. Essa ideia de que os feios são automaticamente melhores ou mais genuínos do que os bonitos é uma simplificação perigosa que não apenas distorce a mensagem, mas também ignora as realidades da vida cotidiana. Ao rotular pessoas com base em suas aparências, Feios acaba por perpetuar a mesma superficialidade que tenta criticar. A narrativa se transforma em um jogo de culpas e estigmas que não traz qualquer enriquecimento à discussão sobre beleza e moralidade. Por fim, a mensagem contraditória de Feios compromete a eficácia da obra como um todo. Em vez de oferecer uma visão desafiadora e inovadora sobre a beleza e a moralidade, o filme se afunda em clichês e estereótipos que não conseguem provocar qualquer reflexão significativa. A intenção de criticar a superficialidade da sociedade se perde em uma narrativa que, em última análise, é superficial e mal articulada. Essa falha em apresentar uma mensagem coerente e convincente é uma das razões pelas quais Feios se revela uma obra decepcionante, incapaz de impactar o público de forma positiva ou duradoura. O roteiro de Feios se destaca por sua previsibilidade, um fator que compromete gravemente a experiência do espectador. Desde os primeiros momentos do filme, é possível identificar uma sequência de eventos que seguem um padrão clichê, que se desdobra de maneira linear e sem surpresas. Essa falta de originalidade não apenas diminui o impacto emocional da narrativa, mas também faz com que o público se sinta desinteressado e entediado.
O que poderia ser uma exploração interessante dos temas centrais se transforma em um desfile de situações previsíveis que não oferecem qualquer inovação. Um dos maiores problemas do roteiro é a forma como ele manipula a estrutura narrativa para conduzir os personagens a conclusões óbvias. As reviravoltas que tentam ser surpreendentes são facilmente antecipadas, o que reduz a tensão e a expectativa. Essa previsibilidade faz com que o espectador não se sinta realmente envolvido com a história, uma vez que as consequências das ações dos personagens são facilmente deduzíveis. A falta de nuances nos conflitos apresentados leva a uma experiência monótona, onde a trama não consegue cativar ou engajar o público. Além disso, o uso de diálogos clichês e situações estereotipadas contribui para a sensação de que o roteiro é preguiçoso e mal elaborado. As conversas entre os personagens carecem de profundidade e muitas vezes soam artificiais, como se fossem escritas apenas para cumprir uma função narrativa. Esse tipo de escrita não só empobrece o desenvolvimento dos personagens, mas também resulta em interações que não trazem qualquer emoção genuína. Ao invés de criar momentos memoráveis que possam ressoar com o espectador, o filme se contenta com trocas banais que não têm impacto. A ausência de desenvolvimento dinâmico nos conflitos da trama também é um problema central. O filme parece mais interessado em seguir fórmulas comprovadas do que em explorar a complexidade dos relacionamentos e das situações que apresenta. Essa falta de ambição resulta em um enredo que se sente estagnado e previsível. A história se desenrola de maneira linear, sem as reviravoltas ou nuances que poderiam torná-la mais intrigante, fazendo com que o espectador se sinta como um mero espectador passivo. Além disso, o roteiro não oferece uma construção adequada dos arcos narrativos, resultando em um desfecho que parece apressado e mal planejado. O clímax, que deveria ser o ponto alto da narrativa, acaba sendo uma mera formalidade, já que as tensões e conflitos foram tratados de maneira superficial ao longo do filme. Essa falta de preparação para o clímax diminui a satisfação do espectador, que não sente que as resoluções são merecidas ou impactantes. A narrativa se torna um ciclo vicioso de previsibilidade que se autossustenta, sem oferecer qualquer elemento que possa surpreender. Por fim, a previsibilidade do roteiro em Feios revela uma falta de criatividade e ousadia por parte dos roteiristas. Em vez de desafiar as expectativas do público ou introduzir elementos inesperados, o filme se agarra a uma fórmula segura que não consegue capturar a atenção ou a imaginação. Essa abordagem convencional não apenas diminui a qualidade da obra, mas também a torna esquecível. Assim, a experiência de assistir a Feios se transforma em uma jornada sem emoção, onde cada reviravolta é previsível e onde a narrativa não oferece nada que vale a pena lembrar. Feios se revela uma obra que não apenas falha em apresentar uma narrativa convincente, mas também se perde em suas próprias intenções de crítica social. A tentativa de abordar temas como beleza e moralidade é mal executada, resultando em um filme que é, na verdade, uma oportunidade perdida de explorar questões complexas de forma eficaz. A superficialidade da trama, aliada à previsibilidade do roteiro e à construção rasas dos personagens, torna a experiência do espectador decepcionante e desinteressante. Ao invés de provocar uma reflexão significativa, a obra se torna um mero veículo de estereótipos que não conseguem ressoar com o público. A premissa do filme, que poderia ter servido como um ponto de partida interessante para uma discussão mais profunda sobre os valores sociais, é rapidamente comprometida pela falta de desenvolvimento adequado. A ideia de que os feios são moralmente superiores aos bonitos não é apenas simplista, mas também carece de uma base sólida que a torne relevante. Essa falta de profundidade resulta em uma narrativa que não apenas ignora a complexidade das relações humanas, mas também perpetua uma visão distorcida da realidade, tornando difícil para o espectador se conectar com a história de maneira significativa. Além disso, a execução da crítica social é tão mal integrada à trama que se torna evidente que os roteiristas não conseguiram encontrar um equilíbrio entre a mensagem que desejavam transmitir e a narrativa que estavam construindo. O filme se esforça para abordar questões de beleza e autenticidade, mas acaba se entregando a um discurso moral frágil que não tem sustentação.
Em vez de enriquecer o debate, Feio se contenta em apresentar uma visão polarizada que ignora a realidade multifacetada das experiências humanas. Essa abordagem simplista não só é decepcionante, mas também perigosa, pois perpetua preconceitos sem fornecer um contexto ou um questionamento mais profundo. A superficialidade dos personagens e a previsibilidade do enredo fazem com que a obra não tenha qualquer impacto duradouro. O espectador se vê diante de uma narrativa que não apenas é entediante, mas também completamente desprovida de originalidade. Em vez de criar personagens que desafiem as normas e que possam provocar uma reflexão genuína sobre a natureza da beleza e da moralidade, Feio se agarra a estereótipos desgastados que não oferecem nada novo ou interessante. Essa falta de inovação resulta em um filme que se torna rapidamente esquecível. Em última análise, Feios falha em entregar uma mensagem que tenha peso ou relevância. A tentativa de criticar a superficialidade da sociedade, ao invés de ser uma força motivadora para a narrativa, se transforma em uma tentativa frustrada que não traz qualquer verdadeiro valor ao espectador. A obra se perde em sua própria confusão, oferecendo uma visão distorcida da beleza e da moralidade que não ressoa com as complexidades da vida real. Essa falta de profundidade e reflexão torna a experiência de assistir ao filme não apenas decepcionante, mas também um lembrete de como a crítica social, quando mal inserida, pode enfraquecer uma obra ao invés de enriquecê-la. Portanto, Feio se posiciona como um exemplo de como uma boa intenção, quando não bem executada, pode se transformar em um filme que não consegue cativar seu público. Ao invés de desafiar as normas e proporcionar uma verdadeira reflexão sobre a beleza, a obra se limita a uma representação superficial que ignora a rica tapeçaria das experiências humanas. O filme, ao final, se torna uma oportunidade perdida, deixando o espectador com a sensação de que poderia ter sido muito mais do que realmente é. A falta de profundidade em sua mensagem e a escolha de uma narrativa previsível fazem de Feios um filme que falha em cumprir suas promessas, entregando apenas uma reflexão vazia sobre questões que mereciam uma abordagem muito mais sofisticada. Um dos aspectos mais decepcionantes de Feios é sua falta de originalidade, que se manifesta em diversos níveis da produção. Desde o enredo até a caracterização dos personagens, o filme não consegue se destacar em um mar de narrativas que já exploraram os mesmos temas de maneira mais eficaz. A repetição de fórmulas já desgastadas não apenas diminui o impacto da obra, mas também faz com que o público se sinta como se estivesse assistindo a um produto reciclado de outras histórias. Em um cenário cinematográfico em que a inovação é tão valorizada, Feio se destaca negativamente por sua incapacidade de apresentar algo novo ou interessante. A premissa da obra, que gira em torno da crítica à superficialidade da beleza, é uma temática que já foi explorada em vários outros filmes e livros, muitas vezes de maneira mais inteligente e convincente. Ao se apegar a conceitos já abordados, Feios não apenas perde a chance de oferecer uma visão original sobre o tema, mas também se torna previsível em sua abordagem. Essa falta de criatividade se reflete não apenas na história, mas também na maneira como os personagens são construídos e como suas interações se desenrolam. O espectador rapidamente percebe que já viu essas dinâmicas antes, o que resulta em uma experiência de visualização desinteressante. A tentativa de inverter as expectativas sobre o que é considerado bonito e feio é uma abordagem que, embora possa parecer intrigante à primeira vista, se revela superficial quando examinada mais de perto. O filme não apresenta nuances que permitam uma verdadeira discussão sobre a natureza da beleza e suas implicações sociais. Em vez disso, opta por seguir uma linha narrativa direta que não provoca questionamentos mais profundos. Essa abordagem formulaica não só prejudica a profundidade da narrativa, mas também diminui a relevância da crítica que Feios tenta fazer sobre a sociedade contemporânea. Ademais, a falta de originalidade se reflete nas escolhas estilísticas e estéticas do filme. As cinematografias, os figurinos e até mesmo a trilha sonora são compostos de maneira tão genérica que não oferecem uma identidade única à obra. Essa uniformidade estética reforça a sensação de que o filme é apenas mais um produto em uma linha de montagem, sem qualquer caráter distintivo que possa torná-lo memorável. O resultado é um filme que, em vez de deixar uma impressão duradoura, se dissolve rapidamente na vasta gama de conteúdos disponíveis. Os diálogos também carecem de originalidade, muitas vezes caindo em clichês que já foram explorados em inúmeras outras produções. Essa repetição não apenas torna as falas previsíveis,
mas também empobrece a caracterização dos personagens. Se os diálogos fossem mais bem elaborados, poderiam ter oferecido uma nova perspectiva sobre a dinâmica entre beleza e moralidade. No entanto, a abordagem superficial resulta em conversas que não contribuem para a evolução da história ou para a compreensão dos personagens, fazendo com que a narrativa se sinta estagnada. Por fim, a falta de originalidade em Feios se torna um fator decisivo que mina o potencial da obra. Em um cenário cinematográfico repleto de oportunidades para inovação e criatividade, a escolha de seguir uma fórmula já desgastada resulta em um filme que não se destaca e que rapidamente se perde entre as inúmeras produções que exploram temas semelhantes. Ao falhar em apresentar algo novo ou impactante, Feios se transforma em um lembrete de como a originalidade é fundamental para criar uma obra que não apenas entretenha, mas que também ressoe com o público de maneira significativa. Essa falta de originalidade torna a experiência de assistir ao filme não apenas decepcionante, mas também frustrante, pois o espectador sai sem qualquer nova reflexão ou insight sobre os temas abordados. Se você também ficou decepcionado com a falta de originalidade e profundidade em Feios, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. O que você achou da maneira como o filme tratou a beleza e a moralidade? E se inscreva no canal para mais análises como essa, onde discutimos não apenas o que funciona, mas também o que falha no cinema. Juntos, podemos explorar o que realmente faz um filme se destacar. Até a próxima!